apóstolos, e nós começamos desde o início do ano já a discutir, a falar sobre essas coisas. Nós começamos em Atos capítulo 1, falando sobre a descida do Espírito Santo, falando sobre que Jesus, ele é o nome mais importante da igreja, não existe outro nome mais importante, é o Senhor Jesus apenas. Nós falamos também que o Espírito Santo é o poder mais importante da igreja, que não existe outro. E nós falamos também que a missão do crente é pregar o Evangelho, essa é a nossa missão. Depois, passamos para Atos capítulo 2, vimos também o sermão de Pedro, depois da vinda do Espírito Santo, o sermão de Pedro chamando a atenção, falando, olha, isso tudo que vocês estão pensando não é nada disso, eu estou aqui recapitulando, tá bom? Você vai ter que ler o livro de Atos depois para você entender aqui tudo que eu estou falando, é bom que eu te incentivo a ler a Bíblia. Então, e Pedro então faz seu primeiro sermão, apelando àqueles que estão ouvindo para a conversão, para o arrependimento, em nome do Senhor Jesus. E depois desse sermão, 3.000 almas são acrescentadas na igreja. Depois temos Atos capítulo 3. O que aconteceu em Atos 3? Deixa eu tomar uma água aqui. Atos 3. A cura do aleijado, isso, eles estão indo para o templo, Pedro e João indo para o templo, o aleijado pede então uma esmola, e Pedro vira para ele e fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E aí, depois disso, mais um sermão, Pedro prega de novo para arrependimento dos pecados e assim por diante. E agora nós vamos então a Atos capítulo 4, chegamos então a Atos capítulo 4, e hoje eu quero falar do poder do nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus tem poder. Amém? O nome do Senhor Jesus tem poder. Então, vamos ler comigo, por favor, Atos capítulo 4, e nós vamos ler de 1 a 12. Atos 4, de 1 a 12. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviam a mensagem, creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Ali estavam Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Pai Santo, mais uma vez te damos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade, te damos graças pela tua palavra, pela salvação que temos em Cristo Jesus e pela capacitação do teu Espírito. Pai, fale conosco mais uma vez, Senhor Deus, de maneira clara, objetiva e que possamos, em nome de Jesus, sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, dê-nos entendimento, dê-nos, ó Pai, uma mente ativa e cativa ao Senhor nessa noite. Que possamos esquecer de tudo que nos rodeia, de tudo que está ao nosso redor, possamos esquecer dos problemas, das coisas que nos afligem e possamos estar concentrados no que estamos fazendo aqui hoje, Senhor Deus. Que o Senhor nos abençoe, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Os eventos que nós vamos observar agora, no capítulo 4, eles vêm depois do que aconteceu no capítulo 3, certo? Eles são baseados, na verdade, nos acontecimentos do capítulo 3. Os apóstolos Pedro e João encontraram um homem aleijado no portão do templo de Jerusalém.
eles curam esse homem em nome de Jesus. Esse homem, lembra, ele nasceu assim, ele tinha esse problema desde nascença, todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era. Todos os dias eles levavam ele ali na porta do templo para pedir esmolas, e Pedro então, em nome de Jesus, diz para esse homem: levanta e anda, e agora esse homem sai pulando, saltando, louvando a Deus, e todo mundo pode ver então esse milagre. As pessoas então começam a se aglomerar ao redor de Pedro, João e esse homem, que não é citado o nome, e Pedro agora traz para a multidão uma mensagem que ela é inquietante, a respeito de como esse homem foi curado no nome de Jesus. Nós podemos pensar que todo mundo, talvez, nós podemos achar que todo mundo devia estar, aliás, nós podemos achar não, nós deveríamos achar que todo mundo ficou feliz. Por quê? Porque esse homem era aleijado, esse homem era um pobre coitado, e esse homem agora está curado, esse homem está pulando, saltitando e louvando a Deus. Era para esse povo estar feliz, mas na verdade não foi isso que aconteceu, eles foram bravos. Eles ficaram bravos, acho que eles queriam mesmo que ele ficasse aleijado. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse então envergonhado por meio daqueles homens que estavam ali. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Então por isso que eu gostaria de falar hoje do poder do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele carrega, irmãos, um poder intrínseco que torna possível o que para qualquer um de nós é impossível. Por exemplo, transformar o nosso coração. Por exemplo, salvar as nossas almas do pecado, livrar as nossas almas do inferno. Isso para nós, por si só, é impossível, mas por causa do nome do Senhor Jesus, por causa do poder dele que atua em nós através do Espírito, isso nos torna possível. Para um homem, para Pedro ou para João, era impossível curar aquele aleijado, mas por causa do nome, do poder que há no nome de Jesus, aquilo se tornou possível. Ele próprio, ressurgir dos mortos, ele vencer a morte, para nós é impossível, mas para ele é totalmente possível. Então, no nome do Senhor há poder. O poder do nome do Senhor Jesus Cristo salva casamentos. O poder do nome de Jesus Cristo liberta os alcoólatras. O poder do nome de Jesus Cristo liberta os viciados no cigarro, na droga, na bebida, no jogo, na pornografia, porque o nome do Senhor Jesus tem poder. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nessas coisas. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá e nos traz esperança. Mais importante de tudo, ele também salva, como se eu pudesse falar isso, ele também. Na verdade, essa é a coisa mais importante de todas. Ele nos dá salvação, ele nos traz a salvação. Então, a partir de agora, no capítulo 4, nós vamos começar a identificar, segundo o texto bíblico, que a vida com Jesus não é bem esse mar de rosas que as pessoas pintam por aí. Na verdade, a vida com o Senhor Jesus não tem nada de mar de rosas, na verdade é mais uma coroa de espinhos, para ser honesto com vocês. Então nós vimos que o relato de Lucas, do capítulo 2 de Atos, você sabe que Lucas foi quem escreveu Atos, né? Então o relato de Lucas, no capítulo de Atos, no capítulo 2, dos versos 42 a 47, por exemplo, que uma parte do texto que nós gostamos muito de falar para a igreja, nós gostamos de pregar acerca da comunhão, dos irmãos estão juntos, os irmãos orando, partindo pão, se ajudando, depois da vinda do Espírito Santo. Nós vemos que depois desse evento, então, parece que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser lindo na igreja. Os irmãos se reúnem no templo, os irmãos vendem as suas propriedades para ajudar os irmãos necessitados, os irmãos partilham o pão, os irmãos então louvam a Deus com sinceridade de coração, e muitas almas são agregadas à igreja. Por quê? Por causa do testemunho dos irmãos. Parece que vai ficar lindo a coisa, mas na verdade não é isso que acontece. A partir de agora, nós vamos identificar que a igreja não é um lugar tão perfeito assim. Nós vamos ver que perseguições, gente abandonando a fé, gente mentindo por causa da fé, ou para se beneficiar da fé. Parece até que nós estamos falando dos dias de hoje, 2024, né? Mas não, isso aqui faz tempo, já tem mais de 2000 anos. Mas continua acontecendo. Mas ainda, nós continuaremos a ver, ainda assim, homens e mulheres fiéis a Deus, cheios do Espírito Santo, fervorosos na oração, e etc, e etc, e etc. Então nós vamos ver essas coisas a partir de agora no capítulo 4. Por quê? A partir do capítulo 4 começa a perseguição da igreja. Até então estava tudo bem. Tinha alguma coisinha ou outra ali, algum burburinho de alguém querendo parar, de alguém querendo falar. Não, mas agora começa a perseguição mesmo na igreja. Então, primeiramente, nós vamos lembrar daqueles que muito pensam ser o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, que é Atos 1:8. Atos 1:8 diz: o Senhor Jesus diz:
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? E eu acho que realmente esse é o verso-chave para o livro de Atos. O livro de Atos, então, ele registra a expansão do Evangelho, através das testemunhas de Cristo. Vejam, não são testemunhas de Pedro, João, Paulo, não. Testemunhas de Cristo. De Jerusalém até os confins da terra. Tudo acontece quando os seguidores de Cristo são cheios do Espírito Santo e compartilham o Evangelho com os outros. E é isso que eu quero dizer quando eu digo expansão por causa do testemunho dos santos. Então vamos ver de novo versos 1 e 2 de Atos capítulo 4, que nós acabamos de ler. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então nós poderíamos de novo imaginar que todo mundo ficaria satisfeito com essa notícia. Veio esse homem curado, mas tinham ali os religiosos de plantão, lembra? Tem ali os religiosos de plantão, que eles estavam na direção dos eventos que aconteciam ali no templo. E eles não ficaram nada satisfeitos. Uma das razões que eles não ficaram nada satisfeitos, primeiro foi porque Pedro e João começam a pregar. É como se eles estivessem dizendo, aliás, o versículo 13, que nós não lemos, mas se nós continuarmos a ler o versículo 13, a palavra do Senhor diz que esses homens eram iletrados e incultos. Ou seja, esses homens pensaram o seguinte: quem esses dois pensam que são para estar aqui pregando de Jesus? Quem esses homens pensam que são para estar aqui falando em público? Quem esses homens pensam que são? Eles não têm direito algum de fazer essas coisas, quanto mais de fazer essas coisas sobrenaturais que eles estão fazendo. Por quê? Porque na cabeça deles, eles eram as pessoas para fazer isso. Não esse povo iletrado, esse monte de pescador, esse monte de povo sujo que andava com Jesus. Entende? Isso é o que a religião faz com a gente. Isso é o que a religião impõe na vida da gente. Vocês não são dignos de nada. Eu que sou bonito, eu que sou escolhido, eu que uso roupa bonita, eu que sou santo. Vocês não. É isso que a religião faz com a gente. Eles te expulsam. Enquanto Jesus vem e diz assim, ó, você é meu, a religião te fala assim, não, você não pertence, você não presta, você não, você não. Então, e nós vemos que, principalmente os saduceus, nos evangelhos, nós vemos muito, os evangelhos, nos 4 evangelhos, na verdade, muito falar sobre os fariseus, mas agora em Atos nós vamos ouvir muito mais falar dos saduceus. Por quê? Porque principalmente os saduceus, eles batiam muito na tecla que não havia ressurreição de maneira nenhuma. Então, para Pedro virar e falar que o Senhor Jesus ressuscitou, quase não saiu, ressuscitou dos mortos, para esse povo era uma afronta, porque eles não criam nisso. Então, eles tiveram um problema, e a razão pela qual eles estão preocupados é por quê? Porque muita gente aceitou essa mensagem, muita gente aceitou essa pregação, aceitou essa verdade, e o texto nos diz que mais de 5.000 foram agregados à igreja. Então, nós vemos aqui uma preocupação desse povo religioso. E então, o que acontece por causa disso? Versos 3 e 4. Eles agarraram Pedro e João, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. Agora você imagina, Simão Pedro. Pedro prega o primeiro sermão, 3.000. Prega o segundo, mais um monte. Agora o terceiro, mais 5.000. Rapaz, o negócio estava bom lá, né, pastor Kleber? Então, a preocupação dessas pessoas começaram a ver que o evangelho estava se expandindo. Eles começaram a ver que a promessa do Espírito Santo estava se tornando verdadeira. Por mais que eles não crescem na promessa de que o Senhor estaria com eles através do Espírito até o final, que o Senhor estaria os capacitando para pregar o evangelho da salvação, por mais que eles não creiam nisso, eles estavam vendo essa promessa sendo cumprida na vida daquelas pessoas. Então isso preocupava eles. Por quê? Porque isso ia desviar o povo para outro caminho, e que eles não queriam. A Bíblia diz no versículo 3 que os líderes religiosos puseram as mãos, agarraram Pedro e João
eles os prenderam e colocaram na prisão até amanhã. A chave aqui é o verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, e subiu o número de homens a quase 5.000. Lucas, o escritor do livro de Atos, é a forma de dizer o seguinte: irmãos, o que ele está falando, o que a palavra de Deus está falando para a gente, está falando para mim, está falando para você hoje, que não importa a perseguição, não importa o que o povo faça, não importa o que qualquer um faça, você pode prender o homem, você pode prender o pregador, você pode prender o pastor, mas o evangelho não é preso, não pode ser preso. Porque o evangelho não pertence a nós, o evangelho é do Senhor Jesus Cristo, o evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Você pode prender o homem, você pode prender o pregador, você pode prender o pastor, você pode prender quem você quiser. O evangelho não vai parar. Eu gosto de ver a empolgação de vocês nisso. Capítulo 1 fala acerca de 120 crentes esperando a vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, o número cresce para cerca de 3.000 crentes. No capítulo 3 e 4, o número cresce para cerca de 5.000 crentes. Aí, ó que beleza, aí, agora sim, agora melhorou. O Kleber até envermelhou ali, ó. Agora melhorou. Então, nós lemos como o poder do nome de Jesus, ele conduz a um expansivo crescimento da igreja. Então, nós podemos aprender que os mensageiros podem estar presos, mas a mensagem nunca vai ser apagada. Nunca, irmãos, nunca. Essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, o trabalho fortalecedor do Espírito. Quem é o poder mais importante da igreja? Espírito. É Ele que nos capacita, amém? É Ele que nos capacita. Então vamos lá. E agora nós vamos explorar dos versos 5 a 11. Então, o que é que dá poder ao crente para compartilhar as boas novas do Evangelho? Espírito Santo. Ele é o poder fortalecedor da igreja. Pedro e João foram colocados na prisão por causa da terrível ofensa de pregar sobre a ressurreição de Cristo. Veja, eles não foram presos por eles terem curado o aleijado. Eles não foram presos por terem falado da morte somente. Eles foram presos por falarem da obra, da morte e da ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é Evangelho, porque vida e morte sem ressurreição não é Evangelho, amém? Nós precisamos falar sobre essas coisas. Então, por causa disso, exatamente disso que eles foram presos. E veja o que acontece na manhã seguinte no julgamento, versos 5 e 6. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Califás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Pense comigo. Esse é o mesmo grupo de pessoas que condenaram Jesus à morte poucas semanas antes. É o mesmo grupo. Enviando para ter a morte horrível de crucificação. Quer dizer, eles foram as ferramentas de Deus para que isso acontecesse, mas vocês estão me entendendo. Essas pessoas foram as mesmas que crucificaram Cristo, algumas semanas atrás. Pedro e João, então, eles estão de frente com essas mesmas pessoas, e será que eles imaginaram assim, falaram assim, um olhou para o outro, falou assim, ferrou para nós. Por quê? Se eles mandaram o Senhor Jesus, vão mandar nós também. Eles vão matar a gente também. Será que eles fizeram isso? Será que eles pensaram assim? O verso 7 nos diz o seguinte: mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Talvez, se eles estivessem com medo, se eles estivessem refugados, se fosse o Pedro de antes, talvez ele teria negado. Falado, não, Cristo, não sei nem quem é. Ressurreto, nunca ouvi falar. Se fosse aquele Pedro de antes, mas esse Pedro não é mais aquele que negou a Cristo. Esse é um Pedro que foi restaurado, esse é um Pedro que foi remido, perdoado pelo Senhor Jesus. Então, novamente, eu imagino o que passou na cabeça deles. Eles tinham visto tudo o que aconteceu com Jesus, e ali estava ali um poderoso tribunal que tinha poder para mandá-los para a prisão e matá-los.
Como eles iriam então responder essa pergunta? Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, verso 8, diz o seguinte: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, não só vocês, saibam vocês e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ó, fala de novo sobre a ressurreição. Ou seja, Pedro está cutucando a ferida. Pedro está falando, olha, não adianta você querer me calar. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele está vivo e é Ele que está fazendo essas obras através do seu Espírito. Deus ressuscitou dentre os mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus que vocês rejeitaram, construtores, vocês rejeitaram, se tornou a pedra angular. Percebem a coragem, percebem a intrepidez de Pedro aqui? Se fosse o Pedro de antes, que falou que até morria por Jesus, lembra? E depois, tão de longe, ele negou 3 vezes. Mas agora não. Agora ele sabe que ele podia, inclusive, sofrer a mesma morte que Cristo sofreu. Ele podia ir para a cruz também. Mas ele fala o seguinte, e de novo eu repito, vocês podem me matar, vocês podem me calar, mas o evangelho não vai deixar de ser pregado. Ele não vê ali diante dele, Pedro não vê ali, segundo Stott, Pedro não vê um tribunal, ele vê uma congregação. E ele começa a pregar. E ele prega arrependimento. Ele vê esse pessoal unido para ouvir o seu caso, certo? Um grupo poderoso de pessoas que tem o poder de acabar com a vida deles, mas ele compartilha o evangelho com essas pessoas. O que torna esse tipo de coragem possível? O que torna esse tipo de coragem, que para nós é impossível, o que torna esse tipo de coragem possível? Exatamente, é o Espírito Santo, é Ele quem capacita, é Ele quem faz. Veja novamente o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. É isso. Pedro estava cheio do Espírito Santo, o trabalho fortalecedor do Espírito Santo agindo. A Bíblia nos ensina que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que cremos no nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Não tem dúvida acerca disso, né? Não precisa de 2 batismos, 3, 4, 5 não, né? É um só, não é isso? É no momento, você creu, recebeu o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. Então o Espírito de Deus literalmente passa a habitar em nós, amém? E permanece conosco até o resto de nossas vidas, amém? Vocês estão falando amém, mas depois eu quero perguntar para vocês de novo. Ok? É um evento só. É um evento que é um evento contínuo, mas é um só. Não tem essa de sai, volta, sai, perde, volta, salva de novo, não salva, morre, vive. Não tem. Irmãos, salvo uma vez para sempre salvo. A obra não é sua, a obra é do Senhor Jesus Cristo. Então como é que você pode perder ou ganhar uma coisa que nem é sua? A obra é dele. Foi Ele que morreu, Ele que ressuscitou. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos salva. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver comigo a graça que eu recebo por meio da fé, amém? Então é isso. Então, nós vemos que o Espírito Santo, então, literalmente passa a habitar no crente através da fé. É um evento que é para sempre. Para sempre. Ele nunca parte de nós. Mas o que faz a diferença na vida cristã é o nível com o qual nós estamos cheios da presença dEle, ou com a presença dEle. Explico. Eu oro para mim mesmo. Senhor, me encha do Teu Espírito. Senhor, me controle a minha língua, controle a minha fala, controle os meus gestos, controle a minha mente, controle o meu coração, controle os meus desejos. Nós podemos orar assim. Só não ore, Senhor, derrama o Teu Espírito em mim. Porque se você é crente e você ora assim, você está falando que você não tem o Espírito Santo. Entende? E tem algumas músicas que nós cantamos que inclusive fala isso. Não canta essas músicas, porque está errado. Porque se você é crente no Senhor Jesus Cristo, você já tem o Espírito Santo. Então não peça que Ele venha habitar em você, porque Ele já habita. Você pode pedir para Ele te encher, você pode pedir para Ele te completar. Porque vocês concordam comigo que no trânsito, quando alguém te fecha e você não está cheio do Espírito Santo. Né? Quando você bate o dedo na quina do sofá,
você não está cheio do Espírito Santo, com o que sai da sua boca lá não. Quando a sua mulher te irrita, quando seu marido não tira a toalha molhada de cima da cama, você não está cheia do Espírito Santo, não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que sim, nós podemos orar, Senhor, trava a minha língua. Senhor, não deixa que eu me ire. Senhor, me guie, Senhor, realmente me encha, para que o que saia da minha boca seja só bênçãos. Amém? Deixa eu usar uma ilustração. E eu achei muito interessante. Tem aqui 2 homens, um homem que está com um copo cheio de café. Está com cheio de café, até a boca de café. E o outro homem vai e esbarra nele. E aí caiu o café. A Adriana quase chora se acontecer isso. Quase chora. E aí caiu todo o café, derramou tudo. E alguém pergunta: o que foi que caiu? O que aconteceu? Ah, esbarrou em mim. E o que foi que caiu? O que foi que derrubou? O que derrubou? O que caiu no chão? Por quê? Porque a xícara tinha o quê? Entenderam? A boca fala do que está cheio o seu coração. A boca fala do que está cheio o seu coração. Entende? Não dá para esbarrar em alguém com a xícara cheia de café e cair chá. E cair suco de laranja. Não. Caiu café porque estava cheia de café. Saiu de dentro daquilo que estava preenchendo o conteúdo interno daquele recipiente. E derramou, né? Então tá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, e a obra fortalecedora do Espírito Santo é que dá a coragem que nos capacita a compartilhar o Evangelho diante de um poderoso e intimidador grupo de pessoas. Aquele povo era intimidador. Eles não falavam assim, viu? Explica para mim melhor, como é que aconteceu isso? Não era assim a conversa. Eles estavam presos. No mínimo devia estar cheio de guarda em volta, com espadas e, sei lá, pedaço de pau para pegar eles. Esse julgamento era um julgamento intimidador, mas Pedro não vê esse julgamento como... Ele não teve medo, ele enxergou esse povo todo como uma congregação. Ele falou, agora é que eu vou pregar. Agora é que eu prego mesmo. Então Deus dá a Pedro as palavras exatas para ele falar. Amém? Talvez Pedro se lembrou do que o Senhor Jesus disse quando ele estava com os seus discípulos, registrado em Lucas 12, lá atrás. Talvez veio à mente de Pedro, Lucas 12, capítulo 12, versos 11 e 12, quando o Senhor Jesus diz o seguinte: quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Essa é a capacitação do Espírito, irmãos. Imagine Pedro na frente daqueles homens, talvez deve ter acontecido um momentozinho de medo, e Pedro se lembra do que o Senhor Jesus falou, e Pedro se lembra que ele negou, mas depois o Senhor Jesus o restaura e diz, agora Pedro, vai e pregue. E Pedro então prega com intrepidez. Pedro, ele se submete totalmente ao controle do Espírito Santo, e é isso que o Espírito faz na nossa vida. Ele nos guia, ele nos dá palavras que nem nós sabemos que sabia falar. Ele faz nós fazermos coisas que nós nunca imaginaríamos estar fazendo. Por exemplo, essa que eu estou fazendo agora. Nunca na minha vida eu imaginei fazendo isso. E é o Espírito Santo que faz. Em essência, o que Pedro quer dizer no verso 10 é: o homem aleijado foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o mesmo Jesus de Nazaré que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou da morte. E esse homem que está aí diante de vocês, quem curou não fui eu, quem curou não foi João, quem curou foi o Senhor Jesus Cristo.
E Pedro, no verso 11, que nós acabamos de ler, ele cita o Salmo 118. E por que ele cita o Salmo 118? Porque aqueles homens conhecem o Salmo 118. Pedro, citando o Salmo 118, verso 22, diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. De quem é que Pedro está falando? Está falando do próprio Cristo. Imagine vocês que alguém está edificando uma casa, uma construção, e uma pedrinha de cada vez. Sabe essas construções antigas, né? Que nós vemos lá em Portugal, nós vemos aqui na Inglaterra também. Uma pedrinha de cada vez. E aí tem uma pedra lá de um jeito diferente, você fala: não, essa aqui eu não quero não, joga fora. E você continua construindo. E lá no final da sua obra, você percebe então que aquela pedra que você rejeitou, na verdade, era a pedra que ia servir de alicerce para toda a sua construção. E aí? O problema é que agora não tem mais jeito. A sua obra vai cair, porque o alicerce que você fez não foi fundado em Cristo Jesus. É isso que Pedro está dizendo. E o que Pedro está falando para eles: esse que vocês rejeitaram é a pedra angular. Esse Senhor Jesus que vocês rejeitaram, esse é a pedra angular do Salmo 118. Pessoal, sabe esse construtor que vocês imaginam? Pois é, vocês são ele. Vocês foram tolos. Vocês é que deixaram de fora aquela que é a mais importante de todas, a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Vocês deixaram de fora da sua vida, vocês deixaram fora dos seus planos, vocês deixaram fora de tudo a principal coisa de todas, o Senhor Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Esse tipo de coragem, ela só vem da obra fortalecedora do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo em nós é quem vai nos capacitar. Amém, irmãos? Tenha certeza disso. Como então eu posso fazer para compartilhar Jesus Cristo com meus colegas, com meus amigos, com a família, com meu chefe? Como? Sendo cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa e última, veja, nós estamos vendo aqui 3 pontos importantes. Primeiro, a expansão do testemunho, a expansão do Evangelho por causa do testemunho dos santos, o trabalho fortalecedor do Espírito, e agora, terceira e última coisa, o caminho exclusivo para a salvação. Verso 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome que pode ser dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro, ele termina sua breve apresentação, seu breve sermão do Evangelho com com uma afirmação ainda mais corajosa. Ele deixa claro que o fato de que a salvação só pode ser encontrada no Senhor Jesus. Ele piora a situação dele. Ele podia ter passado um pano, ele podia ter falado umas outras coisas para se livrar, mas não, ele vai direto ao ponto. Eu recomendo, irmãos, imensamente para que vocês memorizem esse versículo. Porque só parece, que a igreja tem se esquecido dele. Porque nós temos procurado salvação em todo lugar, a todo custo, em todas as coisas. A salvação, ela é encontrada somente no nome do Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se isso for verdade, e é verdade, isso deve afetar todas as coisas que fazemos todos os dias. A verdade é que a maioria de nós crê que o versículo 12 é verdade. Não cremos? O problema é que Satanás, ele nos ataca por onde nós somos vulneráveis, onde nós somos fracos. Por isso que quando nós sabemos que o versículo 12 é verdade, que Jesus é o único caminho para que as pessoas possam ser salvas, Satanás também tenta nos fazer duvidar dessas coisas. Inclusive, nós mesmos somos enfraquecidos na fé por causa disso. E porque nós estamos enfraquecidos na nossa fé, nós também não temos fé e nem intrepidez e nem coragem para pregar acerca dessa fé. Esse é o problema.
Então como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivo? Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não conheço? Se alguém me pergunta, o Diego me pergunta, pastor Leandro, você conhece o pastor Cléo? Eu falo, conheço. Você pode me dizer de onde ele vem? Você pode dizer se ele é casado, tem filho, onde ele mora? Sim, eu posso, por quê? Porque eu conheço. Agora, se você me perguntar, você conhece o Joãozinho da esquina? Não, eu não sei quem é, eu nunca vi, eu não tenho relacionamento. Entendem? Isso é o que eu estou dizendo aqui. Como é que eu posso falar, como é que eu posso pregar, como é que eu posso ser usado, se eu não tenho experiência? Se eu mesmo, às vezes, não creio naquilo que eu estou falando. O Senhor pode agir, mesmo assim? Pode. Mas você concorda comigo que é muito mais provável que Ele haja através da minha vida se eu tiver um relacionamento verdadeiro com Ele, amém? Porque Ele diz que se você não falar, até as pedras vão clamar. As pedras vão falar se a gente não falar. Mas Ele não falou, mas Ele não mandou as pedras falar, Ele mandou eu e você falar. Se fosse assim, Ele teria mandado pedra, vocês falam, porque esse povo aí não vai querer falar não. Não, Ele não fez isso. Ele falou, se vocês calarem, as pedras clamarão. Não foi isso? O povo estava lá exaltando Ele, exaltando, hosana nas alturas, hosana, e o povo, não, para. Ele falou, não, deixa o povo falar, deixa o povo exaltar, porque se eles não fizerem, as pedras vão fazer. E é exatamente isso para nós, irmãos. Mas o Senhor Jesus não mandou as pedras, não mandou as pedras pregar o Evangelho, mandou nós, os seus seguidores, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Satanás, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz a gente pensar que nós vamos ter mais tempo. Ele faz a gente achar, inclusive, que a gente é dono do tempo. Não, depois. Não, amanhã, quem sabe. Semana que vem eu marco um café e vou falar do Evangelho. Essa semana, não. Depois a gente fala. Depois eu prego. Preciso falar com você. Não, mas pode ser depois. Não deixa para depois, não. Porque a depois pode ser muito tarde. Depois pode ser muito tarde. Pedro, ele compartilha o caminho exclusivo para a salvação. Ele diz, em nenhum outro, absolutamente a salvação, pois em nenhum outro nome debaixo do céu foi dado o poder para salvar. Irmãos, Buda, Confúcio, Maomé, Gandhi, Pedro, Paulo, em nenhum desses se encontra a salvação, somente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente o Senhor Jesus Cristo. J.C. Ryle, ele traz algumas implicações acerca dessa verdade para nós. Eu gostaria de ler só um pedacinho do trecho do livro dele para vocês. Ele diz o seguinte, há milhões e milhões nessa condição miserável. Milhões em terras estrangeiras, milhões em nosso próprio país, milhões que não estão crendo em Cristo. Você deve se compadecer deles se você é um cristão verdadeiro. Você deve orar por eles, você deve trabalhar por eles, enquanto ainda há tempo. Você realmente crê que Cristo é o único caminho para o céu? Então viva como se você cresce. Esse é um desafio para nós. Se nós cremos, então nós precisamos viver como se nós realmente crêssemos. Olhe ao redor. O círculo dos seus parentes, dos seus amigos, conte-os aí um a um, vai. Conta aí um a um. E pense, quantos deles ainda não conhecem a Cristo? Tente fazer o bem a eles, irmãos. O melhor bem que você pode fazer com alguém é compartilhar do Evangelho da salvação. Esse é o melhor bem. Haja como um homem ou uma mulher age quando os seus amigos estão em perigo. O que você faria se você visse um amigo, um parente seu em perigo? O que você faria? Pois eu te digo, eles estão em perigo. Aqueles que estão sem Cristo, aqueles que estão longe do Senhor, estão fadados à condenação eterna. Eles estão em perigo. Cabe a nós pregar o Evangelho para eles. Nós não podemos nos contentar com o fato de sermos só gentis, sociáveis, educados e bem-humorados. Na verdade, tem uma coisa que crente não é bem-humorado, né? O povo fala que a gente não é muito bem-humorado, não. Diz que a gente come bastante, mas bem-humorado a gente não é muito, não. A Neuza diz que é.
Você que está falando, Neuza. Mas existe uma confusão, sabia? A gente é bem-humorado, sim. A gente é bem-humorado. Pergunta para minha esposa, quão bem-humorado eu sou. A gente é bem-humorado. O problema é que as pessoas confundem falar a verdade com falta de educação. E sim, nós precisamos falar a verdade em amor, mas precisamos falar a verdade. É que quando nós falamos, olha, você está perdido, você está errado, você está em caminhos tortuosos, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão pelos seus pecados, as pessoas acham que nós estamos sendo mal-humorados. Não, nós não estamos sendo, pelo contrário, nós estamos sendo amorosos. Nós estamos demonstrando amor ao pregarmos o Evangelho para as pessoas. Nós precisamos fazer isso. E nada na minha cabeça prova o tanto que a nossa fé é fraca. Como a falta de compaixão com relação a essas coisas está presente no nosso meio. A nossa condição espiritual diz tudo acerca disso. A nossa condição espiritual diz tudo acerca disso. A boca fala do que está cheio o seu? Mateus 12, 34. A boca fala do que está cheio o seu? Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o meu coração? E eu não estou aqui sendo fanático, religioso, legalista, não. Eu também converso com o pastor Kleber, a gente conversa sobre tecnologia, a gente conversa, eu e o Jean conversa sobre finanças, eu e o Alex conversa sobre academia, a gente conversa sobre bastante coisa. A gente não é só fala da Bíblia. Nossa, imagina um papo do pastor Kleber, Leandro e o Marcos. Ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar, porque ele deve falar só de Bíblia. Não, a gente também conversa sobre outras coisas. A gente também é legal. O Marcos nem tanto, mas a gente é. Né? Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, é o seguinte, que nós precisamos estar cheio do Espírito. O nosso coração precisa estar cheio do Evangelho, que isso possa transbordar, mesmo sem palavras. Então, para concluir, lembre-se, a expansão do testemunho dos santos, os crentes na igreja primitiva, eles não somente creram na mensagem do Evangelho, mas eles viveram a mensagem do Evangelho. Eles não só diziam, preguem o Evangelho, eles pregavam o Evangelho. Eles não só diziam, precisamos fazer algo, eles faziam algo. Não veja as pessoas em perigo, não veja as pessoas perdidas e fala, olha, vou falar com o pastor, vim orar para você, viu? Porque é isso que a gente faz. Parece que é só o pastor que tem poder do Espírito Santo, nesse sentido. Parece que é só o pastor que pode. Não. O Espírito Santo desceria sobre quem? Só os pastores e pregadores. É? O Espírito Santo desceu sobre quem? A igreja. Então ele dá poder para quem? Só para o pastor? Só para o pregador? Não, ele dá poder para a igreja. Você crê? Então desfrute desse poder. Faça isso. Nós precisamos fazer essas coisas. Depois, o trabalho fortalecedor do Espírito. Eles criam no poder do Espírito Santo para capacitá-los a fazer essas coisas que eles mesmos não poderiam fazer. Amém? Acabei de dizer. Eles oraram para que fossem cheios, para serem mais espirituais, não no sentido que a gente vê por aí hoje, tá? Por favor. Entendam bem o que eu estou dizendo. Para que eles fossem capacitados a pregar o Evangelho. E claro, tudo isso para apontar o caminho da salvação. Quem é o caminho? Eu sou a verdade. Eu sou quem? Quem é? Em quem é que nós encontramos salvação? Quem é que morreu na cruz do Calvário por nós? Não há outro. Não há outro, é somente Ele, somente nele temos salvação. Não há outro nome, exceto o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, exceto em Jesus. Não há outro nome que é digno de glória, exceto o nome de Jesus. Não há outro nome que é digno de poder, que é digno de toda adoração. Não há outro nome que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, a não ser o nome de Jesus. Só Ele, irmãos. E nós temos acesso a Ele, nós temos Ele. Nós temos o poder que vem dEle, nós temos a salvação que vem dEle. E Ele diz, vá,
pregue o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas. E eu volto a dizer, o nosso coração, a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então que em nome de Jesus nós possamos orar nessa noite, que possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos orar?